Pessoal, bom dia. Oficialmente, né? Agora já consegui conversar um pouquinho, mesmo que rapidamente, com alguns de vocês. Eu me chamo Gustavo, tá? E a gente se sente muito feliz em estar aqui hoje com vocês, né? Contabilidades principalmente, e startando esse projeto, né? Entre a Romarene e a GTS Engenharia, que é intitulado de Café com os Clientes ou Café com as Contabilidades, tá? Eu vou falar, pessoal, sobre legalização de empresas. Tá? Depois vai vir um Cleiton, vai falar sobre, né, a parte de higiene ocupacional, e-social, o DET, que agora está vindo com força, né? Então, eu vou falar aqui sobre regularização, tá? Seja com o Corpo de Bombeiros, seja com o Ministério do Trabalho. Então, a GTS Engenharia é uma empresa de segurança do trabalho e inspeção industrial, tá? Nós estamos hoje na Júlio Zarp, no mesmo local, né? Fisicamente em salas separadas ali com a Romarene e com a clínica Interamed. E nós somos uma empresa credenciada no CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e também no Corpo de Bombeiros. Né? No Corpo de Bombeiros, nós somos projetistas e instaladores. Tá? Então, hoje a gente faz projeto, a gente desenvolve instalação, fornece os dispositivos e tudo mais. Tá? Eu vou estar explicando isso um pouquinho mais à frente. O que a gente faz? A gente trabalha para quê? Para entregar segurança para pessoas, processos e patrimônios. Como eu falei, através de regularização de empresas com Corpo de Bombeiro e Ministério do Trabalho. Né? Esse é o nosso propósito, é por que a gente faz. Né? E, de fato, quem já teve a oportunidade, né, de estar conhecendo um pouquinho da gente, a gente não atende somente a documentação. Esse é o nosso principal diferencial hoje dentro do grupo, com a Romarene, com a Interamed. A gente não entrega só documentação, a gente entrega suporte de verdade para as pessoas. Né? E não é à toa que pessoas vêm no início aqui, né? Isso é proposital, porque pessoas seguras fazem processos seguros e também patrimônios seguros. Tá? Então, esse é de verdade um lema que a gente vive, é uma missão da empresa. Pessoal, só para mostrar um pouquinho para vocês, tá? Ainda dentro do quem somos, rapidamente, hoje a gente é uma empresa só de responsabilidade técnica em projetos, né? Eu sou responsável técnico, a gente tem 255 anotações de responsabilidade técnica. Né? O que eu quero mostrar para vocês? A gente tem uma experiência, a gente tem uma bagagem e a gente não é aventureiro na área. A gente não está aprendendo a fazer e a gente sabe fazer, juntamente, né, com a nossa equipe, com nossos parceiros, a gente faz um trabalho de verdade. E é isso que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Tá? Sou cadastrado no Corpo de Bombeiros desde 2017, daqui é sempre anual, né, a gente tem que renovar. Então, o Gustavo, ele é cadastrado desde 2017, quando eu comecei fazendo apenas projetos, Corpo de Bombeiros, apenas regularização. Depois eu passei uns quase 4 anos na Ambev, na cervejaria em Cachoeiras, onde aprendi muito, né? Eu brinco com eles. Embora toda aquela pressão que a Ambev tem, maior companhia de bebidas do mundo, eu aprendi muito e finalmente saí de lá há 3 anos para montar a GTS Engenharia. Temos aqui o nosso corpo técnico, a Thaís, segurança do trabalho, né? Professora, o pessoal adora chamar ela de professora, né? Thaís, os treinamentos de máquinas. Thaís é especialista nisso, dentre outros. Tá? Temos o Carlos Eduardo também, que é o projetista nosso de incêndio. Gostei da apresentação. Ó, a gente não combinou, tá? A gente não combinou isso. Então, o Carlos é o especialista também, projetista. Cara bom. Sabrina, tá? Sabrina faz o nosso comercial. A Sabrina é arquiteta, né? E hoje ela está ajudando aí a empresa na parte comercial. Tá? Temos o Gil, que é engenheiro eletricista também. O Gil não está aqui, senão ele ia levantar ele também para não perder. E temos também o Leandro, que ele é o cara à frente das instalações. Né? Leandro é soldador também, dá aula no Senai e tudo mais. Então, ele é soldador, ele está à frente das operações, principalmente instalações, adequações de máquinas, instalações com corpo de bombeiros. Então, hoje a gente tem clientes como Gemini Engenharia. Tá? Gemini Engenharia, a gente participou do projeto, a gente aprovou os 2 projetos deles do Rio de Janeiro, das 2 áreas mais acima lá no Rio de Janeiro, né? São indústrias grandes. Entra aí. Grupo Petrópolis, né, com inspeção de equipamento, confecção, Mimar, AGA, Central Norte Rações, que é em Bom Jardim, né, a gente faz treinamento de máquinas também, então eles têm caldeiras, treinamento de operador de caldeiras, rede de postos de gasolina em Friburgo, são 3 postos de gasolina, Farmácia Esperança, a empresa mais, depois vai ter um case dela, a empresa mais antiga de Nova Friburgo, né, União Mundial, Dexeres, Cortinarte, Casa de Festa, que é lá em Cachoeira de Macacu, Visoma, que é uma marcenaria, né?
Acertei? Eu sempre falo errado. É uma marcenaria lá em Teresópolis, né? Se não a maior de Teresópolis. Teresópolis, para quem não sabe, tem muita marcenaria. Né? A gente descobriu isso há pouco tempo. Então a gente conseguiu fazer um trabalho para uma marcenaria e fizemos para 3 ou 4. Né? Pelo trabalho do pessoal se conhecer, né? Do mesmo ramo, e estar indicando a gente, tá, pessoal? O que eu quero mostrar aqui? A gente tem desde grandes empresas a empresas menores e mais variados ramos. Tá? Então, isso a gente é muito orgulhoso, né? Muito orgulho, eu falo isso e mostro para vocês, tá? Pessoal, vou mostrar agora, nós apresentamos, né, quem é a GTS Engenharia, quem somos nós, essa é minha equipe e minha base, né? Eu falo muito com eles, né? Estou aqui representando a empresa, mas meu suporte, né, é como se eu estivesse aqui com todo mundo, né? Meus parceiros diretos, minha equipe são eles, principalmente, que estão aqui na frente, tá? Aqui eu já começo falar um pouquinho do contexto histórico, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de incêndio, principalmente, é onde eu vou focar essa primeira parte da apresentação e, no final, a parte trabalhista, tá? A gente tem um conteúdo histórico aqui bem ruim. Eu vou mostrar, pessoal, que a gente fala, pô, incêndio no Brasil, cara, raro de acontecer? Não. Vou mostrar daqui a pouco em Friburgo, aqui onde a gente está, que muita gente a gente não fica sabendo o que é que acontece, né? Então, pessoal, lá em Niterói, né, 1961, foi o maior incêndio da história do Brasil. Teve 503 vítimas fatais e mais de 800 feridos. Foi num circo em Niterói. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso, desse evento? Eu não lembro que eu não era nascido, mas eu fiquei sabendo depois. Quase. Oi? Conhece? Muita gente não conhece, né? Imagina, 503 pessoas morrendo, né, num circo. Foi fatal, foi criminoso, né? Foi um funcionário e tudo mais, mas deixa para lá, tá, pessoal? Edifício Joelme, 74, tá bom? Também curto-circuito, ar-condicionado, bastante vítimas fatais, mais de 300 feridos. Daqui também é clássico, né? Quem conhece um pouquinho da área, né? Tem vídeo de pessoas se jogando aqui e tudo mais. Boate Kiss, esse daqui foi, infelizmente, o divisor de águas quando a gente fala de prevenção e combate a incêndio no Brasil, né? A partir desse acidente, né, com 242 mortos e cerca de 680 feridos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, os bombeiros começaram a reformular seus códigos de conduta, né? No Rio, a gente chama de COCIP, né, o Código de Segurança de Prevenção e Combate a Incêndio, aqui no Rio de Janeiro. Então, 2013, acidente. Em 2017, foi lançada uma lei federal, tá? Baseada, né, com todos os aprendizados e tudo mais. E os grupamentos, eu diria assim, as subdivisões, né, que bombeiro é estadual, como a gente sabe, né, cada estado tem algumas nuances diferentes e algumas regras. Em 2018, foi lançado o COCIP versão 2018. Então, o que a gente... Isso é um divisor de águas, né, desde o acidente até 2018. A gente tem muito caso de regularização, depois eu vou estar mostrando cases reais para vocês, que às vezes o cliente fala, pô, mas não era assim. Depósito de gás, é certo. Pô, meu amigo tem um depósito de gás, regularizou em 2012, mas não tinha isso. As coisas mudaram, né? A gente sabe que algumas coisas facilitaram, como o certificado simplificado, né, que algumas empresas conseguem, mas a regra do jogo mudou, tá? A fiscalização mudou, e eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né? Como nós, profissionais de segurança do trabalho e contabilidade, como que a gente coloca isso na cabeça do empresário? É um desafio ou não é, pessoal? Não é? Não é? A gente fala 10 milhões de coisas aqui, cara, mas o cara não quer fazer. É o que a gente mais ouve também, né? Então, assim, isso é comum, mas não é normal, né? Eu costumo falar isso. É diferente. O que é comum hoje, mas não é normal. Então, é esse o nosso desafio como profissionais, tá? E mostrar também a nossa responsabilidade nisso tudo. Não é assim, quando dá merda que fala, pô, a contabilidade me indicou. Pô, você me indicou um cara que está me enrolando, não aprova meu projeto. Ó, bateu fiscalização, não aceitou. Então, assim, a gente vai estar falando um pouquinho disso, tá, pessoal? Então, 2013 foi crucial, infelizmente, com uma tragédia gigantesca, tá? E, de fato, ocorreu isso tudo depois, como eu expliquei. Museu Nacional, 2018, né, no Rio. Tá vendo? Isso chama atenção. Curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado. Isso se repete, tá vendo? Aqui também. Então, assim, parte elétrica é crucial, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora. Tá? Museu Nacional não houve vítimas, né, mas o conteúdo histórico que foi perdido do país ali foi gigante, né, a gente tem noção disso. Como que o Museu Nacional, gente, não tem dispositivo de prevenção e combate a incêndio?
como? Felizmente, não gosto de chamar, mas assim, cara, é Brasil. Né? Eu não gosto de puxar para baixo, mas, infelizmente, como que um negócio tão importante desse não tem, passou por um incêndio desse, né? E foi perdido tanto conteúdo aqui. Enfim, Ninho do Urubu, 2019, no Rio, 10 mortes, né? Que eram os meninos lá da base do Flamengo, né? Do Clube de Regatas do Flamengo. Ar-condicionado também, eles ficavam em alojamentos, né, pessoal? Que eram containers, né? O container ele tem que ter toda uma certificação, né? Passar por uma análise estrutural, material, para que ele possa ser povoado, né? Então, lá acho que tinha uma série de irregularidades nisso, tá? Enfim, Brasil, pô, Gustavo, você está me falando de coisa, no máximo no Rio aqui, Santa Maria, mas aqui não acontece, não. Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, cara, isso daí você está falando de Brasil. Não, pessoal, em Friburgo também. Trouxe alguns incêndios, né? Alguns incidentes ou acidentes, tá? Uma indústria de grande porte aqui em Friburgo, né? 2 incêndios em 3 meses, pessoal. Um condomínio de apartamentos em Olaria em 2024, esse ano. Alguém ficou sabendo disso? Desse, em Olaria? Ficou? Ficou? E eu não sabia. Quando a gente conversa um pouquinho, né, como a gente é credenciado, a gente tem um acesso... assim, diria que é mais acessível esse contato com os bombeiros militares, né? Então a gente fica sabendo de tanta coisa que não vai para a mídia, tanta coisa que a gente, um pouquinho distante, não enxerga, mas os acidentes acontecem toda hora, pessoal, toda hora. Tá? Um restaurante em Olaria em 2023, daqui foi divulgado bastante na mídia, né? Acho que isso daqui a galera acho que chegou a saber mais. Uma padaria no centro da cidade em 2023, também aqui, no centro da cidade, né? Esse daqui acho que tem até um videozinho. Pessoal, o que eu quero frisar aqui? Como a gente falou lá da Boate Kiss. Seguro. Será que esses lugares tinham seguro? Talvez essa, não sei. Não sei, talvez tinha. Condomínio tem seguro. Vocês conhecem seguradora? Talvez até alguns de vocês trabalham com isso. Eu tenho pouco conhecimento, não é minha praia. Mas eu sei que seguradora ela exige um tanto de documentos e adequações. Padaria, vamos lá, parte de incêndio, né? Abriu-se um inquérito e tudo mais. Pô, tinha um certificado de aprovação? Não tinha. Tinha, tá ok? Não, sei lá, tá simplificado. E não era simplificado. E aí? O processo vai contra quem? Vai contra nós, né? Então, quando dá o problema, pessoal, que vão caçar e vão descobrir o erro. Mesma coisa, tinha documentação, não tinha? Alguém, né, o Ministério Público, o órgão público vai caçar, vai ser seguradora, sei lá, prejuízo a terceiros. Então, aconteceu o sinistro, aconteceu o problema, aí que o brasileiro vai ver como é que foi feito, né? Pessoal, esse daqui é um videozinho. Os bombeiros chegaram por aqui por volta das 10 para as 9 da noite. O combate ao fogo durou cerca de 1 hora, né? Não houve vítimas, como a gente falou, importante ressaltar isso. Inclusive, o estabelecimento vai funcionar hoje. Aqui funciona um restaurante, uma cafeteria, uma padaria gourmet. Está aberto normalmente, os funcionários já estão aqui trabalhando. Lembrando, né, Mônica, que uma curiosidade, esse é o 3º incêndio que acontece só nesta semana, né, aqui em Nova Friburgo. Nós mostramos nos nossos telejornais o incêndio que aconteceu na Rua Bahia, no bairro de Bela Vista, próximo a Olaria, de uma bomboniere, né, que acabou pegando fogo por conta de um vazamento de gás. O proprietário ficou ferido, né, queimou o peito e os braços, teve queimaduras de 2º grau. Na terça-feira houve um incêndio em um apartamento no bairro Village. Felizmente não havia ninguém dentro desse apartamento, né? A suspeita da Defesa Civil é de que o incêndio tenha sido causado por um problema na parte elétrica do apartamento, que era precária, né? Por isso é sempre importante ficar de olho na manutenção, né? Dentro, seja em casa, apartamento, ou seja no estabelecimento comercial. Mas tudo tranquilo por aqui, Mônica. Ainda bem. Engraçado, né? Você aí no estúdio. Passamos por 3 acidentes na mesma semana, mas está tudo tranquilo por aqui. Pessoal, assim, entenderam a mensagem que eu quis trazer aqui? Os acidentes ocorrem muito. Esses 3, condomínio, tem que ter regularização, pessoal. Deu sinistro, vai acontecer alguma coisa, vai ser investigado, vai sobrar para alguém. Tá? Então, assim, eu foco, né? Eu falo, eu não estou jogando responsabilidade de maneira nenhuma, a gente sabe. Como a gente conversou, a gente avisa, né? A gente fala, a gente tenta fazer aquela lavagem cerebral boa no empresário, mas muitas vezes
eles não fazem. E Corpo de Bombeiros, esse eu quero ver alguém discordar comigo. Quem acha que Corpo de Bombeiros não é burocrático? Alguém que discorda de mim? Pode discordar. Né? A gente não tem essa. Cara, eu também vivia muito isso. Pô, ih, bombeiro. F. Ferrou. Sabe? É assim, eu vou trazer fatos reais aqui com vocês, documentos oficiais com data, e eu vou mostrar como que a gente tem trabalhado hoje, tá? Seja no grupamento de Friburgo, seja Teresópolis, né, que Friburgo atende aqui a região de Cachoeiras para cá. Itaboraí, acho que já é São Gonçalo, e tem projetos que tem que tramitar no Rio de Janeiro, né? Então, isso varia um pouquinho. Então, vou mostrar, tentar desmistificar um pouco disso para vocês. Pessoal, agora eu trago um pouquinho das notificações relacionadas ao trabalho, tá? Falei da parte mais de incêndio, agora eu estou falando da parte mais trabalhistas. Esse daqui é um conteúdo de ontem, né, printado do site do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, né? Nosso, claro, do Brasil. O que a gente mostra aqui, pessoal? Ao longo do tempo, ó, 2007 a 2022, olha o número de notificações relacionadas ao trabalho que foram aumentando. Em quase aqui 20 anos, né, se a gente olhar, ela passou de 60 mil para quase 400 mil. Vocês têm dúvida que isso vai aumentar? Então, a gente tem que entender que a gente tem que conhecer o cenário de uma empresa e trabalhar no planejamento disso. Se eu sei que eu tenho um passivo de segurança do trabalho de 10 mil, 15 mil, com regularizações, com treinamentos, com exames, cara, por que eu não planejo isso mês a mês? Né? Enfim, tem vários artefatos para o empresário estar desenvolvendo isso. E não deixa de ser um custo da empresa, um custo fixo. E que a gente olha principalmente como investimento lá na frente. Então, assim, quando a gente protege vidas e patrimônios, acho que tudo vem através das vidas, né? Vidas, processos e patrimônios, tá? Então, a gente tem que se regularizar pela proteção das vidas e patrimônios também. Exemplo, ressarcimento de seguradoras. Empresas maiores têm essas seguradoras. Então, cara, é igual o carro. A gente sabe, tem um sinistro do carro. Se eu estou com a minha habilitação vencida, ou se é considerado alguma coisa que estava fora daquele escopo, a gente não recebe. Então, você está pagando seguradora e não vai receber. Tá, pessoal? Multas de prefeituras. Isso daqui aparece muito para a gente. Está aumentando muito. Tá? Multas de prefeitura, principalmente com bombeiro, né? Parte de regularização. Vigilância sanitária, né, que cobra a parte do Corpo de Bombeiros, a gente vai falar um pouquinho dos casos, o próprio Corpo de Bombeiros fiscalizando, tá? E também o Ministério do Trabalho, como a gente bem comentou, tá? Porque se regularizar, eu posso ter interdição na minha empresa. A gente trabalha também com construção civil, a gente estava com uma obra, né, a Thaís participou mais aí, o Carlos acho que estava chegando, né, Carlos? Chegou a participar com a gente daquela interdição. 3 semanas, uma obra de um prédio parada, em Nova Friburgo. Interditou o Ministério do Trabalho. Então, foi uma correria louca. Né? Imagina você ter que pagar os funcionários, né, a construtora, 3 semanas e parando as atividades. Né? Aí tendo que contratar projeto, execução, acompanhamento. É muito caro isso. Tá? Alvará de funcionamento, né? Muitas empresas não conseguem renovar, né, ou ter alguma mudança no contrato social, aí vai ter que fazer alteração. Ih, tem que fazer bombeiro. Pessoal, aqui eu começo a falar um pouquinho de regularização, tá? Eu vou mostrar um pouquinho das modalidades, bem rapidamente, e vou mostrar casos reais. Então, hoje a gente tem 4 modalidades e possibilidades de regularização do estabelecimento com o Corpo de Bombeiros, tá, pessoal? A gente pode ser isento. Tá engraçado, né, Thaís? A isenção, a dispensa, o CAS, certificado simplificado, né, que a gente consegue fazer diretamente lá na Juscerja, com o link com o Corpo de Bombeiros, e também tem um certificado de aprovação assistido. Conhecem, pessoal, essas nomenclaturas um pouquinho? CAS simplificado, a gente conhece muito, né? Ah, lá eu consegui simplificado. Ah, não, pediu o bombeiro, pediu o projeto. A gente vai entender um pouquinho a mais aqui como funciona, tá? Para quem ainda não conhece. Para uma empresa ser isenta de se regularizar, ela tem que ser uma empresa utilizada como simples ponto de referência. Ou seja, vocês vão me dizer se isso é fácil ou difícil acontecer. Ó. Sem atendimento ao público, beleza. Sem armazenamento de produtos, mercadorias, beleza. Sem exibição de publicidade, acho que sim. Sem exercício da atividade. Estranho, né? Mas isso está na cartilha do Corpo de Bombeiros. Tem, eu não conheço empresa
Tem muitas vezes coisa com licitação assim, né? Que você tem que abrir um ponto, né? De uma referência, acho que é mais isso. O pessoal que trabalha com licitação, tem que ter um CNPJ e um ponto na cidade tal. Aí o cara tem um escritório que ele nem exerce. Mas eu, particularmente, nunca vi. O pessoal dispensa, tá? A dispensa de regularização, ela é bem próxima ao simplificado, que é esse aqui, que eu vou mostrar. A dispensa da regularização, assim como o simplificado, ela tem que atender a vários itens, tá? O que é de fato a gente entender aqui? A partir dessa Lei Federal de Liberdade Econômica de 2019, a gente consegue fazer lá e fazer o certificado de aprovação simplificado quando a empresa atende a esses itens aqui, que é o seguinte, tá? Então, antes, acredito que muitos de vocês façam isso até antes, não tinha essa de tirar simplificado, saía já no site, você pagava a taxa, isso não existia, né? Então, com essa lei, ela acabou facilitando, né, muitas empresas que o Corpo de Bombeiros entende que é de baixo risco, né? Então, ela desburocratizou esse processo, tá? Só que, por outro lado, o que acontece? Às vezes, a gente usa a ferramenta de forma indevida, tá? Às vezes, por exemplo, a gente teve até, acho que foi lá em Itaboraí, né, conversando com a contabilidade e tudo mais, e o cara conversou com a gente, ele falou, cara, às vezes eu conheço o empresário, ele falando, né, lógico que a gente não vai citar nomes. Eu fiquei abismado, ele falou que chega a tirar, às vezes, o simplificado para o cara, ele dá 1 ano para o cliente, ó, cara, eu tirei o simplificado para você, mas você precisa do projeto, tá bom? Então, voltando, dispensa, tem uma série, né, de atendimentos que a gente tem que fazer, tá? Isso daqui é interessante, tá? A dispensa não exime o responsável legal de adotar as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Da mesma forma do simplificado, não sai lá embaixo, né? Tem que atender, tem que ter um extintor, tem que ter uma planilha. A gente assina várias autodeclarações, quem já fez simplificado aí sabe. Então, assim, é aquilo que a gente falou, e a gente tem algumas informações que não chegam na mídia, né? Através do Corpo de Bombeiros, principalmente. Tem muita gente assinando declarações que a gente não está fazendo. Isso tanto assim, a gente, né, da área, como também os empresários, nossos clientes. Assina uma declaração, o cara não tem nenhum extintor. Pô. Saber usar é outro nível. Infelizmente, é outro nível. Mas, sabe, o cara não tem. Não sabe, assinou a autodeclaração. Aí o que a gente falou, deu a merda lá na frente. E aí? Vai investigar, deixa eu ver quem tirou. Caraca, foi o fulano de tal tirou. Tá lá na Juscerja, acho que é CPF, não é? Que a gente cadastra? Ou tem o acesso ao login? É o nosso CPF, não é? Pô, foi o Gustavo. E agora? Não tem nada, cara, não tem nada. Infelizmente, no país é isso. Quando dá merda, vai ser investigado, vai sobrar para alguns. Tá, pessoal? Então, a dispensa e agora o certificado de aprovação. Eu só trouxe algumas perguntas, né? Isso daqui vocês têm no site lá, quando vocês vão fazer a viabilidade. Né? Não é? Cria-se o reginho, não é isso? Isso daí eu sou leigo, pessoal. Só estou falando assim de pitaco que eu vou aprendendo com vocês. Tem o regime da empresa, vocês começam a preencher um monte de coisa. Tem a parte do bombeiro que vocês vão solicitar. Então, abre essa lista e essa, tá? Então, vocês vão fazer uma solicitação para o bombeiro. Colocando as atividades, né, o que tem, o que não tem. Essa lista acho que até atualizou, tá? De vez em quando elas mudam uma perguntinha ou outra. Isso tudo lá dentro da viabilidade ainda na Juscerja. Então, preenchi, mandei, salvei o formulário, mandei, né? Às vezes dentro de 1 dia ou 2, às vezes até rápido, né? Até no mesmo dia, né? A gente faz, aí sai o resultado, ó. Foi enquadrado como baixo risco. Aí vai ter as responsabilidades, né, para assinar, a cartilha e tudo mais, vai sair a taxa do DAEM, do Corpo de Bombeiros, né, a gente paga, o empresário paga, que seja, e depois sai lá, certificado de aprovação simplificado. Toma, cliente, você está regularizado. Beleza. É isso daqui que eu recebo todo dia, ó, o protocolo do regime, ó. Esta viabilidade não foi enquadrada como processo simplificado. Não é isso? Quem faz aí o simplificado? Pô, não enquadrou. E agora? Projeto. Quando entram dispositivos fixos, hidrantes, por exemplo, caixa d'água, bomba, cara, vai ser mais caro. Mas tem muito projeto hoje de regularização que o cara faz com R$5.000, gente. Parcelado. Sabe? A ideia não é assim, falar muito de valores, mas, cara, muitas indústrias a gente trabalha num valor acessível parcelado. O cara paga quando recebe, quando finaliza, a gente entrega o projeto. Hoje a gente faz o projeto,
Aprovou, adequa o local e dá entrada no certificado de aprovação, sabe? O cara não faz nada. Né? E é nosso papel, entendo que é nosso papel fazer isso sim. Tá? Então, isso daqui eu recebo muito. Não foi enquadrado como simplificado, então vai ter que fazer o projeto, tá? Pessoal, não vou voltar aqui não, isso daqui é os passos para fazer lá na Juscerja, tá? Depois, se alguém... O que eu quero fechar com vocês? Eu quero ser parceiro de vocês, né? A gente está aqui para isso. Tem dúvida? Ó, Gustavo, Gustavo faz, entra em contato com a gente, passa o contato para o cliente. É isso que a gente se dispõe. A gente tem contabilidade, né? Que a gente... Muitos aqui, alguns, né, a gente já conhece, alguns que não puderam vir. Cara, que a gente é parceiro de tirar a dúvida. Cara, Gustavo, vê isso aqui para mim, e eu vou mostrar esses casos. Vê isso para mim. A gente nem vem, não é vendido o serviço, entendeu? Isso é a parceria, né? Ah, eu não vou te atender porque, pô, vai virar um cliente. Às vezes não vira, né? Mas é o que a gente planta, né? A gente planta, uma hora vai vir, vai voltar como cliente, vai voltar como parceiro, vocês vão indicar a gente vai indicar vocês. Então, esse é o network, né? Essa é a troca. E agora? Essa é a modalidade, né, mais complexa, eu diria, com o Corpo de Bombeiros. Vamos ter que fazer projeto. E aí? É o projeto de incêndio, tá? Como é que a gente faz o projeto, pessoal? Depois eu vou mostrar um caso ali, eu até trouxe aqui, tá? Vou abrir rapidinho para mostrar para vocês, para a gente entender e conseguir, né, dialogar melhor com nossos clientes, como que funciona. Então, a gente tem que fazer o projeto de segurança contra incêndio, a gente tem que bater trena, tem que desenhar o local, fazer o projeto arquitetônico. 90% dos casos não tem nem arquitetônico, então a gente não pode fazer só o do bombeiro, a gente tem que fazer o projeto arquitetônico. Depois, as medidas de prevenção e combate a incêndio, né, tem regra e nota técnica para tudo, para dimensionamento de extintor, sinalização, hidrante, locais maiores com estoque sprinkler, né, que é aquele chuveirinho e tudo mais, tá? Formação de brigada. Esse projeto a gente envia para o bombeiro, tá? Para o CBMERG, grupamentos das cidades ou até mesmo no Rio, para a obtenção do laudo de exigências. O laudo de exigências é esse cara aqui. O que o laudo diz? Ó, tem que instalar tal coisa de acordo com o projeto, tem que fazer tal coisa de acordo com o projeto. Aprovou o projeto, foi emitido o laudo de exigências, é o primeiro processo. Cliente, está aqui, ó, aprovamos seu projeto, tá vendo? Agora a gente tem que adequar. Mas hoje ele fica condicionado ao profissional credenciado ao Corpo de Bombeiros para fazer isso. E só pessoas ou empresas credenciadas que podem fazer de fato, tá? Esse certificado de aprovação, pessoal, a partir de março de 2018, ele começou a ter validade de 5 anos. Tá? Antes de 2018, as empresas têm o certificado de aprovação, é vitalício. Vamos lá, primeiro caso, tá, pessoal? Uma padaria, não trouxe a foto aqui. Esse daqui foi o caso que a gente fez o CA, eu até adiantei, ó, vários indeferimentos por tentativas com pessoas leigas no assunto. Tá? Fica tentando, pô, não aprovo, cara, não aprovo. Não aprova por quê? Porque não sabe fazer. Indeferimentos por tentativas com pessoas leigas. Esse é o principal desse slide aqui que eu trago para vocês. Tem que saber o que está fazendo. Contabilidade é qualquer um que faz? Não é. Projeto de bombeiro é a mesma coisa, segurança do trabalho é a mesma coisa. A gente tem que ser capacitado para isso. É isso que a gente vende a nossa especialidade. Pessoal, uma padaria. O que a gente fez? Preciso regularizar essa padaria aqui. Padaria tem que ter, né? KNIDE é alto risco que a gente chama, né? Então, ó, tenho que regularizar essa padaria. Caramba, como é que eu faço? Fizemos, ó, projeto. Quanto que eu dei entrada na padaria? 26/6/2023. 17/8/2023 saiu o LE. Modelo simplificado que é do site, ó. Pessoal, beleza, aprovou a padaria. Vamos adequar a padaria? Vamos botar extintor, sinalização, medidas básicas lá. Vamos, fizemos. Deu uma entrada no CA. 18/12/2023. Protocolo de entrada no bombeiro do CA, tá? 15/1. Caraca, nem um mês. A gente passa por isso na profissão, não passa? De aceitação, não tem? O cliente não testa a gente? Concorrente não testa a gente? É a mesma coisa, né? Então, graças a Deus, a gente venceu essa fase, né, de início de empresa, sabe? A gente aprendeu muito. Né? Sem falar que, pô, eu estudei, eu fiz engenharia mecânica e segurança do trabalho. Depois eu fiz uma especialização no Corpo de Bombeiros para isso. Só para vocês entenderem, isso é um projeto, cara. É engenharia. Tem norma para tudo, tem NT para tudo, tem alguns termos. O que a gente tem que fazer na padaria? Ir lá e medir. Eu tenho que fazer o projeto arquitetônico, tá?
para depois fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio, tramitar, chancelado, aprovado. Padaria, foi, parte de um todo. Prédio tem CA? Não tem. Tá? Show, obrigado. Equipe é bom por causa disso, tá vendo? Aí, pessoal, o que aconteceu depois? Assim, graças a Deus, né? É um dos pontos também que a gente se orgulha a falar, o atendimento que a gente tem ao cliente. O que a gente conversou lá com o proprietário, né, do prédio? Gustavo, como é que você faz isso aí, cara? Porra, eu sempre ouvi falar, é o que a gente está conversando. Pô, que é complexo, que não sai, tem que pagar. Tem que pagar, senão não sai. Vai lá para a fila, não sai. O nome do cara, do proprietário, eu quase falei. A gente fez do prédio, cara. O prédio, a gente fez o projeto, tá? Eu não achei aqui o protocolo de entrada lá no nosso sistema, então eu botei a declaração, que é quando a gente assina para ele. 6 de novembro, do prédio. Aí agora do prédio. 6 de novembro de 2023, 20 de 12 de 2023, o simplificado que sai no site. Simplificado que eu digo que sai lá no bombeiro, eu vejo que está aprovado. Aí eu tenho que esperar chancelar o projeto, né, leva mais uns 7 dias, e a gente pega o CAS naquele modelo bonitinho. Tá? Isso daqui é só para mostrar, ó, entrada 6 de novembro, 1 mês e meio também. Aprovamos o projeto do prédio, cara, com hidrante. Vou voltar a equipe aqui. Rapidinho, pessoal. É um projeto mais complexo. São 4 ou 5 pavimentos, né? São 2 folhas, essa daqui é uma folha só, tá? Então, a gente tem que prever, tá vendo? O hall do prédio, as salas, a casa de máquinas que a gente colocou para os fundos, né? Que são as 2 bombas. Oi? Vira mais para eles. Tá vendo? Os dispositivos, o gás que a gente teve que jogar para fora, tem regras para isso. E aí, tem que canalizar? Não tem? Posso mangueirinha? Pode ficar dentro de apartamento? Não pode. Projeto do prédio, ó, assinado e chancelado. O cliente que a gente conquistou lá na padaria, fizemos do prédio todo. Existe alguma lei que obriga o proprietário do prédio a ter a regularização, certo? É legal. Todo lugar tinha que ter uma regularização. Tá, porque eu tenho o caso lá em Rio das Ostras de clientes que alugam, gastam dinheiro, implementam todo um comércio, toda uma loja, e quando a gente segue para fazer a legalização, o prédio não tem e acaba que o CNPJ fica irregular. Eu, inclusive, bato isso com meus clientes. Eu falo, antes de legalizar, vem conversar. Faz É a o busca planejamento. prévia. Mas não funciona assim. Mas aí ele embarreirou, deixa eu entender. Ele fez fez projetos e tudo mais. O cliente primeiro aluga, faz a obra na loja. Aham. Aí ele vai inaugurar a loja. Uma semana antes de inaugurar, ele procura a contabilidade. Aham. Normalmente é assim. Eu estou errado? Uma semana? Pô, tá bom. Pensei que era normalmente antes. é assim. Evoluíram. Eu acabei de escutar agora de um cliente meu aqui o seguinte, ele tem uma creche, abriu lá em Rio das Ostras e deu indeferido, né, no regime. E ele perguntou, caramba, o que o município tem a ver com o meu comércio, com a minha creche? Ele fez essa pergunta. O nível de entendimento do empresário é esse. Tinha que ter uma formação de empresário, né? Tinha que ter uma Tem faculdade que ter para um empresário. curso, um troço, cara. Mas é isso, cara. Tá, assim, o que a gente fica disponível é isso, Felipe. Pô, tem um caso específico, a gente conversando, a gente consegue, de repente, fazer um estudo e instruir melhor, tá? E, assim, o que eu falo, surgem dúvidas? Surgem, né? Eu sempre falo, já falo com vários clientes, cara, eu vou no grupamento amanhã, eu vou perguntar para você. Pessoal, gostaria de dizer aqui que eu recebi uma grata solicitação de um grupo de pessoas que eu reputo de profunda competência e bons seres humanos, que é da GTS Engenharia. Todo mundo sabe e espero que vocês conheçam a Farmácia Esperança, que é a empresa mais antiga de Nova Friburgo. A Farmácia Esperança, todos sabem que teve uma fatalidade e ficou fechada durante 8 meses. E durante esse período nós reabrimos, depois de alguns entraves burocráticos, e foi solicitada a regularização, a documentação e toda a parte burocrática da empresa junto aos bombeiros. E às vezes o Papai do Céu nos conduz a conhecer certas pessoas que são extremamente solícitas e competentes. E nesse caso, a GTS, o Guga, o sócio dele, que eu chamo ele de Pequeno Príncipe, que é um menino de ouro também, nos ajudou nesse caminho de regularização, de acertos.
que são pessoas de extrema competência, meninos bons. Na verdade, quando eu recebi esse pedido para que nós fizéssemos o depoimento, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito satisfeito, feliz. Pessoal, outro caso, tá? Esse daqui foi caso do pobre, também com cunho social, que eu chamo, porque, graças a Deus, né, a gente fez um serviço de inspeção das instalações de gás, né? A casinha do gás aqui, os abrigos, tem um gás aqui de LP 13 quilos, tem aqueles utilizam o gás nas secadoras, né? Foi até uma novidade para mim, secadores de roupa e também na cozinha, então botei aqui para exemplificar. Então, a gente também conseguiu atender, né, a nível de custo para eles, graças a Deus, né, a gente teve essa oportunidade. Então, por isso que eu falo um pouquinho de cunho social também, né? A gente pesa muito isso na hora de trabalhar. Pô, é uma empresa mais estruturada, é uma empresa menor, e aí? Então, sabe, a gente consegue, é por isso que eu falo, cara, tem padrão? Não tem padrão. Você tem padrão de preço? Me passa. Cara, não dou padrão de preço. Tá? Então, quando a gente pode ajudar, a gente ajuda e tudo mais, tá? Foi só um exemplo, acho que tem um vídeo rapidinho, esse vídeo aqui é mais curto, pessoal. Alô, galera, tudo bem? Meu nome é Raquel, estou falando aqui do Asilo do Carmo, Casa do Pobre de Almeida Machado, e gostaria de agradecer e falar um pouquinho, né, da empresa, a GTS Engenharia, que através do Gustavo, né, nos ajudou aqui no processo de regularização do Corpo de Bombeiro, através da expensão na linha de gás, e agradecer essa empresa parceira aí que muito nos ajudou. Pessoal, outro caso, tá? Isso daqui é interessante, quer ver? Isso daqui é novo, tá? Até estava conversando isso com uma contabilidade. Quando surgiu isso para mim no final do ano passado, eu fui até no bombeiro perguntar. O que acontece? Ó? As empresas que tinham o CA no início de 2018 para 2019, tá vendo? Esse é um CA que venceu agora. Ó. A empresa só tinha que renovar o CA, que é a licença. Aí eu pedi, você me envia seu laudo de exigências? Ele me enviou. Está vendo que tem um V? O que acontecia no início, quando mudou o COCIP, lembra, 2018 para 2019? Era feito isso sem projeto. Então, quando vocês pegarem um LE, um laudo de exigência com V, o que eu tenho que fazer para renovar o CA? Fazer projeto. Foi até o cliente que falou, caraca, eu já tinha um CA, que era só renovar, né? Se não houve mudança, né, dentro dos 5 anos, eu só renovo o meu CA. É o que vai acontecer agora, daqui a pouco vai tá começando isso, né, acontecer. Renovação de CA. Se foi muito no início e tem esse V, geralmente aqui é LE. LE e o número. LE foi feito através de um projeto. Só pago minha taxa, se não mudou nada, né? Declaro que estou com os dispositivos todos em dias e tiro o meu novo CA com mais 5 anos. Como tinha um V, fazer projeto. Pessoal, casa de festas também, tá? Que a gente faz daqui, até uma lá em Teresópolis. Então, o cara alugou, quer fazer uma casa de festas. Cara, cuidado, reunião de público, né? Responsabilidade dobra, não é só mais eu com mais 10 funcionários, 15. Bota 200 pessoas, aqui acho que deu 250 pessoas de lotação. Então, o cara alugou, ele estava construindo o que é ideal, ele estava alterando, né? Então, isso é muito importante. Pô, eu não estou finalizado, não estou operando, vamos fazer o projeto? Vamos estudar junto? Vamos. Tá? Casa de festas também é um caso que eu trouxe aqui, e não tem nada demais projeto casa de festas. 2 pavimentos, né? Tem a área aqui que tinha a questão da noiva, tinha a banheira, aqui um salão, tá vendo? Que ele estava fazendo maior lá para trás, e aqui já é os fundos, ó, o salão, o gramado. Cara, esse cliente com casa de festas, tá? Ele gastou aí, eu chuto, 7, 8 mil reais para fazer tudo com bombeiro. Agora falando da parte de, né, Ministério do Trabalho, que é uma também das regularizações, junto com todos esses eventos de dia social, né? Essa mudança toda que a gente está vivendo. E a GTS hoje não trabalha com higiene ocupacional, com exames. Quem faz isso é a Romarene, né? Por isso nós somos parceiros, tá? Então, por exemplo, a gente tem normas regulamentadoras, que é isso, é NR11, NR12, NR35, cada uma para um assunto, né? Dependendo da atividade da empresa, ela tem que se enquadrar. Cara, isso daqui é tudo, ó, fotos reais, né? Até o Douglas, lembra? Um elevador de carga, tá vendo? De carga, ele tem um guincho aqui, tem uma estrutura. Tem que passar por inspeção. Assim, é lei, né? É regra, tá? Elevador de carga convencional, de uma confecção, tem que passar por uma inspeção. Tem trava, tem os dispositivos de segurança, tem uma regrinha que a empresa tem que atender, tá? A gente trabalha com isso também. Pela minha origem, né, de mecânica, de engenheiro mecânica, eu trouxe isso lá de trás. Inspeção de máquinas e treinamentos, tá? E a parte de bombeiro,
também agregando com isso tudo. Então, hoje a empresa ela tem 2 pilares: prevenção, combate a incêndio, segurança do trabalho, tá? Basicamente isso. Essa segunda parte eu estou mostrando aqui de uma forma mais simplista, porque eu achei mais interessante trazer essa parte de bombeiro para a contabilidade que vocês enxergam melhor, tá? NR11, por exemplo, NR12, pô, confecção. Quem nunca pegou aí confecção que o Ministério do Trabalho cobrou, treinamento em máquina? Já pegou? Então, a gente trabalha com segurança do trabalho na operação de máquina. Né? A Thaís que faz principalmente esses treinamentos. São treinamentos menores, pessoal, mais tranquilos, né? Tudo tem seu risco. A máquina de costura tem risco? Tem. A gente sabe aí de caso que está treinando, falou, já pegou meu cabelo aqui, o couro cabeludo, puxado. Então, assim, os acidentes acontecem. É isso que a gente está falando, né? Pô, deu um acidente, vão investigar. Tinha treinamento? Não tinha aí? Foi omissão da empresa? Não foi? Tinha EPI? Não tinha? Então, é isso que a gente quer se precaver cada vez mais, tá? Daqui uma série de documentação que tem que ter, tá? Tem que ter máquinas adequadas, avaliar o risco, inventariar as máquinas. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito aqui na região, serraria, marcenaria, serralheria, confecção, indústrias grandes, sei lá, de concreto, tá? Construtoras também, né? A parte de obra que eu vou mostrar aqui. Tá? NR13, pessoal, vaso de pressão em caldeira. Compressor tem em qualquer esquina, não tem? Já viram esse treco aqui? Compressor de ar. Posto de gasolina, confecção tem. Já cresceu um pouquinho a confecção, tem que ter um compressor desse. Tem máquina que usa o ar. Então, a gente trabalha com inspeção. É uma pena, estou lembrando agora, não ter colocado o vídeo desse treco explodindo aqui. Então, isso explodindo, cara, ele mata pessoas. Se ele estiver lá e eu aqui, ele vai explodir, ele vai me matar. Ele joga a pessoa longe. Tá? Então, por isso... Nem tão a explosão é absurda, tá? Eu tenho um vídeo disso daqui, mas falei aí para colocar, nos próximos eu vou colocar. Então, tem que ter inspeção e é dos itens básicos que até o Ministério do Trabalho cobra. Então, a gente faz muita inspeção disso daqui. A gente mede essa chapa, a gente tem um aparelho de medição por ultrassom, a gente faz endoscopia nesse equipamento. Vou botar essas fotos, né? Para eles verem por dentro. Tá? Então, sim, tem uma série de especialidades que tem que fazer isso daqui. Quem pode fazer isso daqui, pessoal? Engenheiro mecânico com especialização ou naval. Eu pego inspeção de engenheiro eletricista, fez isso daqui. Sabe como é que ele faz? Você tem compressor? Faço. Quanto que é? Cara, R$100. Me manda foto. Ele faz. Faz online, pô. Eu indico. Se o cliente chegar, não quero fazer... Cara, eu te indico, você quer fazer... Joga no Google, você faz online. Mas, enfim... Pessoal, ele é NR12, tá? Indústria de construção civil, tá? Básico, proteção de periferia, isso tudo também requer projeto. Pô, tem que subir andaime, tem projeto de andaime, o andaime está montado, ele está atracado, ele tem sua base fixa. Quem vai me dizer isso, a maneira de montar? Projeto. A gente tem projeto arquitetônico, não tem? Tem que ter projeto de segurança também. Linha de vida, eu vou lançar um telhado aqui, tá vendo? A gente estava na iminência de lançar o telhado. E aí, como é que eu vou montar esse telhado? Vou me pendurar lá em cima? Né? Questão que eu falei do início, uma obra parada 3 semanas. Foi interditada. 3 semanas, não foi esse caso, não. Isso daqui é residencial. Tá? Mas só um exemplo. Então, a gente trabalha também muito com montagem de andaimes. O Carlos que projeta isso. Linha de vida, é restrição, é contra quedas. Proteção de periferia. Né? Então, isso tudo é cobrado também. Né? O que eu quero dizer é assim, isso está na lei. Às vezes a gente não conhece, né? As pessoas não conhecem o dono, o empresário, o empreiteiro, mas está na lei e é cobrado pelo Ministério do Trabalho. Tá? Então, a gente também trabalha com algumas empreiteiras também em Friburgo, construtores menores, alguns um pouco maiores. Tá? Então, qualquer assim, demanda, necessidade de dúvida, o que eu quero aqui é criar um elo com vocês. Tem dúvida? Cara, Gustavo faz, GTS faz, e a gente vai criar um elo legal de parceria. Pessoal, alguns treinamentos obrigatórios, né? Esse daqui é bem antigo, tá vendo? Eu fazia os treinamentos, né? Desde confecção até indústria maiores, tá vendo? Isso daqui é uma mecânica. Isso daqui é lá de trás. Acho que a Thaís nem estava com a gente ainda, né, Thaís? Estava nem com a gente, aí eu fazia, tá? Corri no final, hein? Para atender. Corri. Parte de bombeiro é até mais legal de discutir e tal. Vou marcar outra hora só com bombeiro. Pessoal, alguma dúvida a mais? 5 para parar, tá. Alguma dúvida a mais? Não? Vai alugar um negócio novo. Exemplo lá do ano, né? Nada, Júnior, Jonathan? Tranquilo? Pessoal, tranquilo? Agora é o momento, pode falar mais. O pessoal não deixava a gente falar, né?
Apressando, ó, tá acabando o tempo. Agora a gente pode falar, não fala. Tranquilo, Felipe? Show? Bombeiro, cara, a gente fala, não tem regra, não tem padrão, tanto para valor quanto para adequação. O que a gente faz? Gustavo, você consegue fazer orçamento para a gente? Me manda o cartão CNPJ, né, que ali eu vejo endereço, vejo no Google. No máximo que eu vou te pedir é umas fotos, para a gente dar um padrão. Aí eu consigo dar um padrão, porque eu faço enquadramento no bombeiro. A gente tem que entrar no COCIP, ver a área total construída, KNAI, enquadrar a atividade. Enquadrou, eu consigo te falar, Felipe, fica em X. Só que a gente não fecha projeto de bombeiro, olha como que é específico, sem ir no local. Não fecho, cara. Né, Carlos? Show, galera. Obrigado aí. Vai ter o cartãozinho, depois segue a gente lá. A gente está começando na rede social, então a gente tem alguns vídeos, podcasts, tem alguns vídeos interessantes da área também. Às vezes eu trago uma coisa de, um cliente, isso, o que ele pensava. A gente traz... Eu sempre gosto de trabalhar muito com os cases, né? É diferente a gente falar, pô, não, tem que fazer regularização, faz o prédio. Pô, eu mostrei aqui, cara. Sabe? Então, a gente é muito assim, é jogo muito aberto, né, Carlos? A gente fala, tem situação, às vezes, com o cliente, que a gente, cara, vamos falar com ele ou não vamos? Vamos. Né? Tem um gás, por exemplo, o cara tem que botar o gás para fora, né? Tem que fazer um nicho. Cara, acho que não dá para fazer. Não, vamos conversar. A gente não aprova projeto, não tramita o projeto com o bombeiro sem antes passar pelo cliente. Então, ele olha, sabe o que está acontecendo, sabe? Eu vou aprovar um projeto, isso acontece muito também na nossa área. Pô, o cara aprovou um projeto, colocou isso daqui, caraca, tem isso, tem que fazer mesmo, não vou fazer. Tem que ser transparente, né? A gente tem que procurar sempre ser transparente. Fechado, galera? Obrigado aí, tá? Pela atenção.